Muito bem-vindo a todos os telespectadores da TV Marechal. Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Espaço Gospel na TV. Sempre aos sábados, às 10 horas da manhã e também reprise às 21 horas. Hoje estamos na sexta-feira gravando o programa que vai ao ar nesse sábado. Muito bem-vindo a todos os telespectadores, sejam muito abençoados. Nesse dia, nós recebemos aqui no estúdio da TV Marechal a equipe do projeto Todos contra a Pedofilia, meu amigo pastor Jair Krieger, também a Luciane Borgman e a Gelsi, que vão estar conosco fazendo um bate-papo, falando sobre o projeto. Muito bem-vindo, queridos, a paz do Senhor Jesus. Paz, que Deus venha abençoar grandemente a esse programa e que é uma alegria estar aqui hoje participando. Olá, Vanderlei, obrigada pelo convite de estarmos aqui. É sempre muito bom saber que podemos contar com o seu apoio, as suas orações. Obrigado, bem-vindo vocês todos. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho mais do projeto Todos contra a Pedofilia, lembrando que o Espaço Gospel na TV tem o apoio da Revista Paz, a Revista Paz que circula em Marechal Cândido Rondon e toda a região. A edição de maio, uma edição especial do Dia das Mães, com uma matéria muito interessante, a Vera e o filho Vinícius, outra matéria também com a pastora Sandra. Vale a pena conferir, você que tem a sua Revista Paz, você que não tem ainda, entre em contato conosco também, ou através do WhatsApp. Em off a gente passa para você como você pode adquirir e ter a sua Revista Paz também no celular. Vamos começando com os eventos das igrejas de Marechal Cândido Rondon e toda a região. Dia 6 de maio a 11 de junho, sequência de estudos Fé em Ação na Igreja Verdade que Liberta aqui de Marechal Rondon, meu amigo pastor Tiago Smanioto. Neste domingo, 14 de maio, o tema Fé Operante, às 19h30, ali na Verdade que Liberta de Marechal Cândido Rondon. Também, mês de maio, a série de estudos Família Debaixo da Graça, na Igreja Batista Independente de Filadélfia, pastor William Dornelas na coordenação dos trabalhos. Domingo, sempre 19h30, terça e quinta às 20h. 14 de maio, culto especial Dia das Mães, na Igreja Congregacional, 19h30. 13 e 14 de maio, 22º Congresso do Ciclo de Oração Filhas de Jerusalém, na Assembleia de Deus Portal, aqui em Marechal Rondon, sob coordenação do pastor Otoniel Oliveira. O tema, Maria, pois, escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. 17 de maio, Noite do Sobrenatural, na Igreja Visão Missionária em Cascavel, presença do missionário Alexandre Rosa. 21 de maio, culto festivo, 16 anos da Igreja Ágape Maranata, 9h da manhã, no CTG do Centro de Eventos, seguido de almoço. 26, 27 e 28 de maio, Encontro com Deus na Igreja de Deus de Toledo e Cascavel, que vai acontecer lá no IFTA em Toledo. 1º de junho a 24 de agosto, curso de oratória na Assembleia de Deus aqui de Marechal Cândido Rondon. 2 e 3 de junho, 2 anos da Assembleia de Deus Kadosh de Nova Santa Rosa, presença do pastor Lorinaldo Miranda. 4 de junho, Café Colonial na Igreja Congregacional lá em Foz do Iguaçu, 16h. Dia 6 de junho, tema Foi na Cruz, vai ser o segundo Aviva Night, promovido pelos Joenhos Jovens Evangélicos de Marechal Rondon, com diferentes denominações. Acontece lá no Salão da Igreja Luterana Alvorada, presença do pregador pastor Alejandro Reis, lá de Curitiba. 15 de junho, na Verdade que Liberta de Medianeira, programação Mais de Deus, com o tema Seja Feita a Sua Vontade. 14 a 16 de julho, Congresso de Liderança Jovem da Juventude Congregacional, na Faculdade Teológica Congregacional lá em Juí, sobre o tema A Vida com Jesus e o Líder. 25 a 27 de agosto, Escola Bíblica Ibadepiana lá em Guaíra, na sede administrativa do Ibadep, no bairro Eletrosul, em Guaíra. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com a entrevista aqui com a equipe Todos contra a Pedofilia.
Revista Paz, uma agradável maneira de viver com a presença de Deus. Com muitos conteúdos edificantes, a Revista Paz tem o intuito principal de divulgar a palavra de Deus. O objetivo é levar mensagens de fé e esperança, sempre exaltando Deus, nosso Salvador, com informações úteis, transformadoras e que possam fazer a diferença na vida das pessoas. São dicas de leitura e música, artigos de pastores, reportagens, enquetes, coluna social e infantil, além de matérias com participações especiais, tudo para louvarmos o nosso Deus. Participe você também da Revista Paz, faça uma assinatura anual e receba um exemplar mensalmente no conforto do seu lar. E você, empresário, anuncie, tenha ótimos resultados e faça parte deste projeto. Revista Paz, em Marechal Cândido Rondon e região, telefones 45-9114-0418 e 9934-2250 com Kelly Cristina Scherer. Acesse a nossa página no Facebook. Espaço Viver. Nossa família iniciou este trabalho em 2010 com o intuito de proporcionar conforto, dedicação e qualidade para pessoas deficientes, acamadas, com doenças degenerativas de Alzheimer e Parkinson, e até mesmo aquelas que só precisam de cuidados e companhia. Oferecemos espaço amplo com capacidade para 31 leitos, climatizados e monitoramento por câmera de vigilância, com a disponibilidade para todos as acessibilidades que um idoso necessita, com uma equipe de enfermagem altamente preparada, disponível 24 horas, que ao todo somam 20 profissionais, incluindo fisioterapeuta. Já fomos premiados por 2 vezes com o Prêmio Região e 1 vez com o Prêmio Conceito. Espaço Viver, Rua Paraná, número 450, Centro, telefones 45 3254 7057 ou 45 9801 6059. Espaço Viver, _hotmail.com. Facebook Espaço Viver. De volta com o Espaço Gospel na TV, estamos recebendo então a equipe do projeto Todos contra a Pedofilia, pastor Jair, da 2ª Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Marechal Rondon, também a Luciana e a Geuci. Pastor Jair, fale para nós inicialmente, né, como surgiu essa ideia do Todos contra a Pedofilia, a data do 18 de maio, inclusive hoje estou aqui também com a camiseta, né, 18 de maio, que é o dia de combate à violência sexual contra criança e adolescente. Como surgiu essa ideia de vocês fazerem esse projeto? Nós inicialmente participamos de uma palestra com José Forte, de Minas Gerais, que foi promovido na Igreja Quadrangular lá em Cascavel, e aí nós explanaram a importância de levarmos essa mensagem, e depois a Luciana pode até falar melhor, que depois num dia no culto, Deus inspirou ela a começar a escrever a peça teatral, e depois nós começamos a colocar em prática aqui em Marechal. Então, em 2012, nós participamos desse fórum, né, dessas palestras, e assim despertou realmente dentro dos nossos corações a participar e levar essa mensagem de proteção para que as crianças realmente saibam aonde buscar a ajuda necessária para ter essa ajuda que elas realmente precisam, né? E assim nós estamos aí desenvolvendo esse trabalho, e é uma grande alegria poder levar essa grande mensagem para os nossos pequenos. Muito bem, Luciana. Luciana, que é psicóloga e atriz, né? Isso, atriz. Fala para nós, então, como surgiu essa ideia, a construção do texto, como que foi isso? Então, nesse momento que nós estivemos lá, né, já imediatamente foi despertado no nosso coração esse desejo de trabalhar, né? E lá foi falado muito com relação ao esclarecimento, né, sobre dados, e nós saímos um pouco incomodados do que nós poderíamos fazer para prevenir que isso aconteça, né? E é muito complexo você prevenir uma criança com relação a possível abuso sexual. E a gente saiu incomodado de que é complicado a gente falar para um abusador, por exemplo, né? Você não pode abusar. Porque muitas vezes é um impulso, é algo que ele não consegue controlar, né? Então nós
tivemos eu creio, né, tudo que é através do Espírito Santo de Deus, de prevenir, né, o nosso foco é ser as crianças e não os adultos. E nós teve uma peça de fantoches lá na hora, né, que falou um pouquinho sobre o abuso sexual e a princípio a gente pensou no fantoche, de fazer alguma coisa com fantoche para as crianças. E durante um culto, realmente, como o pastor Jair colocou, né, eu tive essa inspiração que foi do Espírito Santo de Deus, não é um mérito meu, não é um mérito do pastor Jair, não é de ninguém, né? Então, assim, nós atribuímos realmente a Deus esse projeto. E eu escrevi durante um culto, né, o teatro. E no final do teatro, eu até cheguei para o pastor Jair com o papel, um rascunho que tinha dentro da minha Bíblia. Falei para ele, tá aqui, tá pronto. Tá aqui o teatro, dá uma lida, vê o que o senhor acha. Daí ele leu rapidinho, me olhou e falou, durante o culto? Eu falei, sim, durante o culto, né? Porque... Enquanto o Espírito Santo ministrava. Pois e eu vejo, assim, bem claramente, porque o Espírito Santo poderia ministrar nele, né? Mas ele usou a mim, psicóloga, que isso traz uma credibilidade também a pessoas que não creem nessa inspiração do Espírito Santo, né? Então, é algo divino realmente, é algo que tem dado resultado. Nós já estamos aí nessa caminhada há 6 anos, né? E com muitas lutas espirituais, né? Lutas, assim, de aceitação, porque a gente sabe que não é um tema bonito. Quando... eu sempre faço uma comparação com outras campanhas que é bonito carregar, que é bonito fazer campanha. Então, usar uma camiseta preta com pedofilia em vermelho, as pessoas olham, né? Uhum. É uma estranheza e nós estamos aí, né? Com a direção de Deus, né? A gente tem conseguido o nosso espaço e a gente vê o quanto realmente pessoas que trabalham com criança reconhecem esse trabalho e fazem questão, né, da presença do nosso teatro nas escolas, principalmente, né? Luciana, você falou de ser um tema delicado, né? E também na tua fala você disse a questão da prevenção ao invés de trabalhar posteriormente, né? Como psicóloga, principalmente, e como psicóloga cristã, como você vê essa questão da importância da prevenção, né? Porque muitas vezes depois que já aconteceu o abuso, né, é mais difícil sanar os danos causados à criança, né? Como você vê essa importância dessa prevenção, realmente? Então, Vanderlei, a gente trabalhar o trauma é muito mais difícil porque a gente tem que chegar até o trauma, né? E o trauma, ele fica escondidinho. Ele muitas vezes fica uma vida inteira escondido e não aparece, né? Então, justamente a questão da prevenção, de a gente prevenir a criança numa linguagem bem tranquila, né? Um personagem que é o Pedro, ele tem a Lili, a Ana e o Pedro, né? São 3 personagens. O Pedro traz toda a alegria e o tom cômico para a peça, justamente para a criança não se sentir afrontada. Então, a forma com que é falada é de uma forma leve, né? Então, a gente trabalha realmente a prevenção para que realmente não se criem traumas. A gente sabe que quando se instala um trauma, isso vai interferir em toda a vida, né, da pessoa. Num casamento futuro, numa criação de filhos, né, na forma mesmo da pessoa se gostar, né, de autoestima. Então, isso é muito importante que a gente venha trabalhar na prevenção. Existem formas de tratar? Depois existe, a gente crê, né, que existem formas, sim, de tratar, de cura da alma. E a gente vê isso também no nosso teatro. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar para adultos, né, que foram impactados, que foram curados depois, que conseguiram ter contato, né, com esse trauma que estava lá escondidinho, né, quietinho lá dentro de si, e que também foi bênção na vida de adultos, né? Então, eu creio que o propósito de Deus para isso é muito maior do que aquilo que inicialmente nós tínhamos, né, imaginado, né? E Deus vai nos usar porque a gente tem sido obediente, tem buscado estar sempre onde nos chamam. A questão do trauma, até mesmo, né, Luciane, porque o abusador normalmente é uma pessoa próxima, né, uma pessoa íntima da família. Então, até para a criança ou até o adolescente, o adulto que foi vítima na infância, revelar esse abuso é algo muito difícil, né? Justamente por isso, Vanderlei, que a direção do teatro, ela é para ser aplicada, né? O foco maior é para aplicar na escola. E o teatro direciona a criança para contar para a professora. Porque a gente sabe como tem essa intimidade normalmente do abusador, ou é parte da família, ou é um amigo muito próximo.
a gente sabe que criam essas barreiras, né? Então, a gente direciona dentro do teatro justamente para a criança conversar com o professor, né? E os professores assistem junto à peça. E então, isso já faz com que tenha uma ligação, né? Que crie esse vínculo de confiança entre os dois. É muito importante isso, né? A gente tem também essa consciência de que o abuso normalmente acontece dentro de casa ou num lugar de confiança da criança. Eu quero ouvir da Gelsi agora um pouco sobre o teatro, né? A tua personagem, qual que é a característica dela, o que ela busca trazer para as crianças também. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana, a personagem Ana, é a menina que foi abusada, né? Que no teatro mostra, então ela aparentemente ela entra triste, né? Ela entra, aí o Pedro, a Lili tentam animar ela, mas assim, é um teatro muito gostoso para mim, é gratificante. Eu sou uma voluntária do teatro e eu me sinto gratificante, como eu coloquei, até compartilhei, falei assim, é gratificante poder fazer essa obra, poder alertar os nossos pequeninos dessa prevenção, né? Para mim é maravilhoso fazer esse teatro. Como a personagem Ana, você percebe, Gelsi, que existem muitas crianças assim, né, que têm essa dificuldade de se expressar, de poder colocar seu sentimento? Existe muito isso hoje nas crianças? Existe. Até essa semana nós apresentamos um caso, até comentei com a Lu, que às vezes tem crianças que ficam cabisbaixas, às vezes começam a chorar. Eu acho que existem bastante crianças que nem a Ana, se fecham para o mundo, né? Ficam no seu cantinho e não querem compartilhar. E com o teatro, então, essas crianças acabam se identificando, né? Se identificando com a personagem e muitas vezes se identificar com a história, pode abrir essa possibilidade que a Luciana falou antes, né? De trazer a denúncia para as autoridades, através dos professores, através da equipe escolar. Muito bem, vamos passar uma notícia aqui, e aí eu vou pedir para a Luciana ou para o pastor Jair comentar, e depois nós vamos para um intervalinho e voltamos com a entrevista. Freira, acusada de escolher crianças submissas para padres estupradores, é presa na Argentina. Está aí a imagem na tela. Kosaka Kumiko usava fraldas para esconder as feridas das crianças abusadas no Instituto Provolo. A freira Kumiko Kosaka chega ao tribunal de Mendonça, onde foi interrogada. Sou uma boa pessoa que entregou a vida a Deus, disse a freira Kosaka Kumiko, ainda vestindo seu hábito. Mas algemada e usando um colete à prova de balas, a religiosa declarou ser inocente perante o juiz, que a acusa de ajudar a encobrir os sacerdotes, que durante anos abusaram sexualmente de crianças surdas, que estavam sob seus cuidados no instituto. Provolo, em Mendonça, na Argentina. Kumiko chegou ao colégio em 2007, vinda do Japão, e durante 6 anos foi o diabo com o rosto de mulher por trás dos estupros, como disse um dos advogados das vítimas. Essas mesmas crianças foram agora os algozes judiciais da freira. Em março, uma adolescente contou que tinha apenas 5 anos. Kumiko colocou-lhe uma fralda para esconder o sangramento produzido pelos estupros sistemáticos aos quais era submetida por vários sacerdotes da ordem. A mulher também tinha uma missão de selecionar as crianças mais submissas e entregá-las como presas aos padres. Agora, ela está presa depois de ter fugido durante mais de um mês. O Instituto Provolo em Mendonça foi notícia na Argentina em dezembro do ano passado, quando a justiça prendeu o sacerdote Nicolas Corradi, de 82 anos, e Horácio Corbacho, de 56, acusados de abuso sexual, agravado de acesso carnal e sexo oral, contra pelo menos 20 crianças deficientes auditivas entre 10 e 12 anos. Os alunos foram forçados a praticar sexo oral na presença dos padres e alguns foram estuprados e espancados de acordo com as próprias declarações. A freira faz parte da congregação Nuestra Senhora del Huerto e desde sua chegada a Provolo foi responsável por cuidar de crianças que em 2007 dormiam no instituto. Nesse posto ela exerceu, de acordo com testemunhos, um papel determinante na trama dos abusos. As vítimas são agora adolescentes que pouco a pouco decidiram falar. Olha só, né? Que notícia trágica, dizer assim. Uma freira acusando-se da sua possibilidade de chegar facilmente às crianças, e crianças surdas, no caso, né? Que não tinham nem
como se comunicar muitas vezes. Isso é o motivo pelo qual a gente vem trazendo esse teatro, mostrando realmente que ninguém está livre de realmente a fazer alguma coisa contra as nossas crianças. A gente pode ver nesse caso aí que deveria proteger, guardar, estava usando realmente da sua posição para fazer essas coisas que destruindo estas vidas. Quero chamar a atenção dos pais que olhem em volta da sua casa, olhem em volta das pessoas que frequentam a sua casa, porque às vezes acontecem as coisas debaixo dos nossos olhos e nós não enxergamos ou fazemos de conta que não vemos. Às vezes a mulher ela protege muito o marido, ou o marido faz vista grossa. Às vezes o vizinho frequenta muito a nossa casa. Como o nosso teatro lhe apresenta também a parte onde a criança ela é beneficiada com doces, brinquedos, é levado a frequentar a casa de alguma pessoa, de jogar o videogame, de aprender de repente algum instrumento, aprender a manusear o computador, um tablet, enfim, são inúmeras situações que a gente visualiza e acaba de repente essas pessoas sofrendo este abuso. E algumas crianças de repente não sabem o que é um abuso. E depois de muitos anos depois, quando entra na adolescência, tendo o conhecimento, fala, não, eu fui abusada. Mas o trauma, a consequência, ela fica. Quando a criança vem e fala alguma coisa, alguém passou nas minhas partes íntimas, de repente começou a relatar algumas coisas, nós precisamos prestar atenção e dar atenção para as crianças. Ouvi-la realmente com o nosso coração aberto. Isso nós vamos estar conseguindo proteger ela de uma forma efetiva e eficaz. Vanderlei, eu não tinha conhecimento dessa notícia, né? Essa notícia foi publicada dia 6 de maio agora, pelo portal El País. A gente vê muitas coisas horríveis, né? E assim, o pastor Geir até colocou, pessoas que deveriam estar protegendo, pessoas que estão fora de suspeita, né? E isso é muito importante, a gente perceber que normalmente as pessoas que abusam são pessoas que estão para proteger e que estão fora de suspeita. Porque até mesmo elas têm essa confiança. Criam um vínculo, né? Isso, elas têm essa confiança da criança, né, para fazer isso. E o que me chamou a atenção foi, nessa matéria que você colocou, foi da freira se declarar inocente, né? Ela não abusou, né? Talvez aos olhos dela isso seja inocente, não sei. Mas o quanto muitas vezes esses abusadores, eles não veem realmente a maldade, né? A gente olha com muito chocado por essa notícia, mas como a gente olha então para os pais que fazem isso com seus filhos, né? É horrível, né? A gente não sabe nem como denominar isso, é crueldade mesmo. E quando conversa-se com algum pai, eles falam, mas é meu filho, eu tenho direito, né? Eu amo, né? Alguns pais, por situação de posse, que seja eu o primeiro, né? Então, existem coisas absurdas realmente que acontecem e que a gente não faz noção, né, que existem e que aconteçam. Então, quando a gente fala para um pai, quando a gente alerta um pai, né, voltando ao início da nossa conversa, quando a gente tenta prevenir pais que os seus filhos poderão ser abusados sexualmente, que precisa haver esse cuidado, a gente não tem essa consciência. A gente sempre acha que na nossa casa não vai acontecer, que os nossos familiares não são capazes, né? Então, precisa realmente haver esse alerta de fora, de um estranho, né? E por isso que nós acreditamos nessa questão da prevenção dentro das escolas. Porque as crianças precisam estar alertas, elas precisam saber o que devem ser feito se alguém chegar perto delas, né? A gente brinca no teatro, corre, 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 corre. E realmente, ela tem que fugir.
Ela não pode permitir aquela situação, né? E ela precisa falar. Ela precisa falar depois, então, para um adulto. E o teatro, ele gira em torno disso o tempo inteiro, né? Da criança se proteger e da criança falar. Muito bem, pessoal, a conversa está legal. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos continuando a conversa aqui com o pessoal do Todos contra a Pedofilia. Revista Paz, uma agradável maneira de viver com a presença de Deus. Com muitos conteúdos edificantes, a Revista Paz tem o intuito principal de divulgar a palavra de Deus. O objetivo é levar mensagens de fé e esperança, sempre exaltando Deus, nosso Salvador, com informações úteis, transformadoras e que possam fazer a diferença na vida das pessoas. São dicas de leitura e música, artigos de pastores, reportagens, enquetes, coluna social e infantil, além de matérias com participações especiais, tudo para louvarmos o nosso Deus. Participe você também da Revista Paz, faça uma assinatura anual e receba um exemplar mensalmente no conforto do seu lar. E você, empresário, anuncie, tenha ótimos resultados e faça parte deste projeto. Revista Paz, em Marechal Cândido Rondon e região, telefones 45-9114-0418 e 9934-2250 com Kelly Cristina Scherer. Acesse a nossa página no Facebook. É um show de prêmios pra você. A Erva Mate Simeone vai sortear uma moto Honda Bi 0 km, TV, geladeira, cama box, fornos elétricos, micro-ondas, bicicletas e muito mais prêmios. Comprando 2 produtos da marca Simeone, você ganha um cupom. Quanto mais produtos comprar, mais chances de ganhar. Sorteio dia 12 de agosto. Promoção válida para todos os sabores de erva mate, tererê e linha de chás. Erva Mate Chá Simeone. Há 62 anos, um show de sabores. Muito bem, de volta, Espaço Gospel na TV, equipe Todos contra a Pedofilia. Vou iniciar trazendo mais uma notícia aqui para gerar polêmica também no meio da nossa conversa aqui. Dia das Mães é cancelado por escola e substituído por Dia da Celebração da Diversidade. O Dia das Mães é uma data comemorada... A outra imagem, Brito. A outra imagem. O Dia das Mães é uma data comemorada em todo o mundo e, apesar do seu viés comercial, é marcado na infância pelas homenagens feitas por filhos nas escolas e demais comunidades. Agora, a ideologia de gênero ameaça essa tradição. As atividades escolares para esta data são geralmente a produção de bilhetes, cartazes, apresentações de corais, entre outras coisas. Além da justa homenagem às mães, a data funciona ainda como um momento de estreitamento de laços entre as famílias e a comunidade. Por todo o mundo pipocam relatos de escolas e outras entidades que substituem o Dia das Mães pelo Dia do Cuidador, para que as crianças criadas por homossexuais não se sintam excluídas. De acordo com a informação da emissora Christian Broadcast Network, este abandono da tradição gerou protestos em uma cidade do Canadá. Este é o primeiro ano em que não recebemos presentes feitos por nossos filhos. E uma vez que só temos um filho, isso se torna muito pior. Eu não entendo por que nós, como canadenses, precisamos abandonar nossas tradições que passaram por gerações, reclama Roy Kleber, pai de um aluno da escola primária Albert McNaught. O protesto do pai sobre o cancelamento do Dia das Mães foi além. Congratulo-me com todas as raças e etnias, mas forçar os pais a desistirem de coisas que são importantes para nós, como canadenses, é uma porcaria e não tem nada a ver com religião. Você não pode comemorar o dia de sua mãe ou do seu pai, acrescentou ele. Os responsáveis pela escola foram questionados sobre o motivo da decisão e disseram que o cancelamento se deu por causa de um aluno. O objetivo disso não é relacionar nada com qualquer plano político. Fizemos isso porque houve um recente trauma envolvendo um aluno e seus pais, argumentou Agnes Wilson, superintendente do distrito escolar. Sem entrar em detalhes sobre o trauma do aluno, o superintendente anunciou que as comemorações do Dia das Mães seriam substituídas por um dia de celebração da diversidade. O Dia dos Pais também foi cancelado. Esta é uma forma de celebrar a diversidade e inclusividade e também nutrir nossos alunos que fazem parte de famílias não tradicionais.
Decidimos incentivar que as celebrações sejam realizadas apenas em casa, dizia a carta aos pais. Devido a isso, as crianças não vão fazer presentes na escola para dar no Dia das Mães e também no Dia dos Pais, sublinha o superintendente. Ao fim da entrevista na emissora de TV local, Wilson tentou minimizar os fatos. Não há nenhum plano para eliminar o Dia das Mães. Esta foi uma iniciativa inteiramente de alguns professores da escola. Isso não afeta o currículo escolar, desconversou o superintendente Wilson. Pastor Jair, Luciana, não ter Dia das Mães, estamos aí às vésperas do Dia das Mães, né? Uma data tão importante, não só comercialmente, mas também importante para as crianças, aquilo que nós falávamos antes, a importância das crianças ter aquela pessoa de confiança, ter um amparo da mãe, um amparo do pai, e agora você não poder ter mais o Dia das Mães, lá no Canadá isso. Espero que não chegue no Brasil. Eu vi no texto que está escrito, isso não tem nada a ver com religiosidade, com religião, né? Tem sim, né? A gente sabe que tem, que nós cristãos, todos os cristãos, nós somos a bola da vez. Nós estamos na mira. Então, tudo o que é cristão, tudo o que é bíblico, hoje tem sido alvo de crítica. E isso é visível em todas as situações. Eu me atento, Vanderlei, porque assim, não é de hoje que crianças são criadas por mães abandonadas ou separadas ou viúvas, ou, né? E por pais também. Mas a partir do momento que se permitiu a diversidade familiar, né, legalmente, aí sim que tem que ser considerado essa família diferente. As crianças que eram criadas só pelas mães ou só pelos pais antes já não eram uma referência, não que isso venha permitir, né? Mas para nos mostrar que realmente isso é, sim, uma questão religiosa. Né? Eu falo por mim, Luciana, eu tive meu padrasto, né? Não o meu pai biológico, mas o padrasto por muitos anos. E no Dia dos Pais, quem recebia o presentinho da escola era meu padrasto, quem era a referência, né, paterna. E assim, muitos talvez que não tinham sua mãe, tinham sua madrasta, ou eram cuidados pelos avós, né? Existem muitas crianças que foram criadas pelos avós que recebiam aquele presentinho, né, no Dia das Mães. Nem por isso deixou-se de se fazer, realizar o Dia das Mães ou o Dia dos Pais, né? Nós, cristãos, temos que abrir mão dos nossos direitos em função de outros, né? E outros não têm aberto mão dos seus direitos, digamos assim, né? Os direitos que eles acreditam ter em função de nós. Então, não é só nessa área da família que a gente tem visto isso, mas em todas as situações, né, Vanderlei? A gente sabe que é um estreitamento, né? Que tem ficado cada dia mais difícil sustentar essa visão e essa postura cristã. Nós temos sido atacados de todos os lados. E a família, acho que o pastor Jair pode falar bem melhor disso do que eu, né? É a base de todas as coisas. Quando Deus criou o mundo, Deus criou Adão e Eva e Deus instituiu ali a família, que é a base de tudo. Então, para destruir uma sociedade, a gente mira na família. Eu digo, vou deixar o pastor Jair falar, eu já falei em outros programas e friso, que sem família não existiria sociedade como nós a conhecemos. A sociedade só é sociedade, só evoluiu, só se perpetuou porque existe a família, né? As gerações só vêm uma após outra porque existe família, porque sem homem e mulher não existe filhos, e se não existe filhos, não existem novas gerações e a família não se perpetua, né? Esse é um entendimento sem muita religiosidade, é um contexto biológico, né? Para gerar filhos precisa de homem e mulher. Com certeza. E Deus já instituiu isso desde o princípio, né? Criou Adão e Eva, né? E tiveram muitos filhos. E agora a gente observar, tirar o Dia das Mães, que gerou a criança, que cuidou, que caminhou com ela, que ensinou a falar, que deu a primeira comida. Agora, no momento onde a criança possa expressar a sua gratidão, a minha mãe, o meu pai, agora não pode expressar isso. A gente pode observar que na sociedade, as crianças que crescem sem os pais, elas têm dificuldade no desenvolvimento escolar
ela tem dificuldade no seu convívio social. Muitos deles, né, uma boa parte, entra nas drogas porque não tem o referencial. A sociedade realmente precisa ter esse referencial. E querem tirar de nós, de repente, como no Canadá, buscar realmente o Dia das Mães e o Dia dos Pais. A família é um projeto de Deus. E quando nós lutamos pela família, lutamos pela nossa casa, nós vamos ter os nossos filhos realmente bem estruturados e vão ser bem-sucedidos. Agora, se nós prejudicarmos a base principal, que é a família, nós vamos ter uma sociedade que vai perecer em muitos aspectos. Na verdade, pastor, isso aconteceu no Canadá, mas já existem muitos comentários sobre isso aqui no Brasil, né? Então, é muito importante a gente pensar que isso se concretizou no Canadá, mas que não é algo que não está sendo discutido e falado aqui no Brasil. Não é uma ação isolada, né? Não é algo lá no país do outro. É uma realidade mundial, né? E isso é algo que está sendo realmente... Eu participei de algumas reuniões de conselhos de educação, enfim, né? Várias coisas assim através do meu trabalho. E eu já ouvi muitas coisas com relação a isso. Então, é algo que a gente tem que realmente se atentar, né? Porque não é algo só lá no Canadá, é algo que tem acontecido bem pertinho da gente. É verdade, está mais próximo do que imaginamos. E falar que está mais próximo do que imaginamos, voltamos ao tema do abuso sexual, também muitas vezes pode estar mais próximo do que imaginamos, né? Pastor Jair e Luciana, nós falamos, a Luciana comentou antes sobre a importância, sobre a questão de ser um assunto que toca a igreja, essa questão do Dia das Mães, né? Que toca os cristãos. E esse assunto da pedofilia, como igreja, né, ele partiu dentro da igreja quadrangular, né, o projeto, mas hoje abrange as escolas municipais e toda a região. Como vocês entendem qual o papel da igreja nessa prevenção? Qual a importância de ser uma entidade cristã, fazer o início desse trabalho, de ter partido desse projeto de uma instituição cristã? Qual é a importância disso? A própria palavra fala, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, quando nós conseguindo guardar e proteger já a criança dos abusos, a gente vai observar que o desenvolvimento dela será bem diferente, né? Será realmente protegido e o plano de Deus se confirmará na vida dessa criança, que se tornará um adulto dentro da sua profissão, vai construir uma família sólida, né? E isso, por isso sim, esse despertamento para quê? Porque eles ficam vulneráveis na mão, de repente, do abusador e eles não sabem para onde correr, né? Por mais que o Conselho Tutelar tenha feito seu trabalho, outras instituições, mas às vezes até chegar lá, né, talvez vai sofrer aí alguns casos que a gente soube já, né, de 11 anos, 13 anos de idade, alguns com 16 anos de idade, então conseguiram se libertar disso. Outras denominações ou outras igrejas quadrangular no Brasil, no mundo, já realizam esse trabalho que vocês, então, até no início, o senhor falou que teve uma palestra, né, e foi inspirado nessa palestra que tiveram a iniciativa de realizar esse trabalho. Vocês têm outros exemplos de outras denominações ou de outras cidades onde é que é realizado um trabalho semelhante ao de vocês? Acho que só que eu tenho conhecimento só Cascavel, né? Cascavel também. Mas não trabalha essa questão da prevenção. Eles fazem só um fórum, né, que fala sobre pedofilia, né? Inclusive o Carlos Fortes veio para cá e eu sei que ele vai estar em Medianeira também nos próximos dias. Esse promotor que é o idealizador da campanha. É um promotor de justiça. É um promotor de justiça, né? Que é o idealizador dessa campanha Todos contra a Pedofilia Nacional. Tem um site até para entrar e ter contato, né? Mas, inclusive, eu vou deixar o nosso Facebook, né? Passa aí que é Todos contra a Pedofilia MCR, né? Quem quiser acompanhar nosso trabalho, ver o que a gente desenvolve, então pode entrar lá na nossa página no nosso Facebook também. Ver as fotos aí das escolas. Ver as fotos também, né? Se quiser colaborar, porque é
é uma luta, né? Então, assim, quem quiser fazer parte dessa luta também pode entrar em contato conosco através de lá. E eu gostaria, Vanderlei, de falar mais um pouquinho sobre a pergunta que você fez e que o pastor Jair respondeu, da importância da igreja, né? Eu acho que tudo cai dentro do amor de Jesus. Eu acho que tudo volta para o lado do amor de Jesus, né? Se eu estou hoje nessa luta, eu, pastor Jair, Gelsi, Juliano, André, Elisandra, Vanessa, Eduardo, de longe, né, em oração. Eu acho que se todos nós estamos nessa luta, é pelo amor de Jesus. E como eu falei antes, ninguém quer falar sobre pedofilia. E quando a gente vai pedir um apoio, quando a gente precisou de patrocínio, essas coisas, e a gente vai falar, as pessoas se fecham assim, né? Então, eu acho que tudo gira em torno do amor de Jesus. A igreja, sim, ela pode ser parceira, porque não fecha os olhos muitas vezes, né? Mas eu creio que, assim como foi lido, né, de uma freira da Igreja Católica, como a gente já ouviu histórias de pastores também, ninguém, né, dentro de casa, ninguém, então, tá fora de suspeita quando se trata de um abuso sexual, né? E a igreja pode acolher, principalmente quando ele é dentro de uma família, né? Vamos imaginar o que acontece numa família quando o abusador está ali, né? E é o que a gente estava falando antes da ideologia de gênero, né? Destrói aquela família. Então, o abuso sexual, quando acontece dentro de uma família, também desestrutura tudo. E a igreja tem esse papel, né? De acompanhar, de estar junto, de auxiliar, né? E Deus não faz nada por acaso. Ele poderia ter levantado alguém lá de dentro do Conselho Tutelar, de dentro do CRES, né? O CREAS está sendo muito nosso parceiro esse ano, né? Nós louvamos a Deus por ter colocado também esse sentimento no coração deles. Mas ele escolheu cristãos, né? De dentro de uma igreja, atuantes. Então, eu acho que isso faz realmente toda a diferença nesse projeto. Também na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos o deputado Gilson de Souza. Então, ele já fez uma lei, inclusive aqui para o Paraná, até coloquei na página do Face, vocês podem estar olhando a lei, para proteger realmente as crianças. Então, a nossa igreja a nível estadual, e esse projeto também ele tem já abrangido a nível nacional, então outras igrejas têm trabalhado, sim, posso falar da nossa, sim, algumas coisas que eu tenho conhecimento, tem desenvolvido um trabalho para prevenir as nossas crianças contra a pedofilia, né, do abuso sexual. Então, creio que cada dia mais, a nível do Paraná, está enganjando agora, é pouco tempo assim que estão vendo, mas a nossa igreja realmente ela tem procurado desenvolver um trabalho mais de perto com as crianças, que seja a nível estadual, a nível nacional realmente. É o ir para fora, né? É a igreja das portas para fora, não somente dentro das quatro paredes, é das portas para fora. Fale para nós um pouquinho desse trabalho, desde 2012 vocês falaram, como que ele acontece, é só nas escolas de Marechal Rondon, vocês já foram para escolas de outros municípios, além de escolas foram em igrejas, outros municípios ou só aqui em Marechal Rondon? Conte um pouquinho para nós dessa caminhada de vocês. Vanderlei, a gente vai aonde nos chamarem, né? Então, nós temos esse trabalho que é feito praticamente nas escolas, o foco é as escolas, mas aonde nos chamarem nós vamos participar, né? Então, nós já tivemos fora do município, sim, na região próxima, Cascavel nos chamou já para fazer uma participação lá também, né? Tivemos alguns convites para ir mais longe, mas infelizmente pela dificuldade financeira nós não tivemos condições de ir, né? Mas nós estamos sempre buscando atender todas as solicitações que nos são chamadas, né? E nós estamos sempre à disposição de todas as pessoas que nos solicitarem, né? Em todas as entidades que nos solicitarem, nós vamos fazer todos os esforços possíveis para participar. Muitas vezes nós também, além da questão financeira, a gente tem dificuldade pela questão do nosso elenco, né? Do nosso teatro. Somos todos voluntários. Todos temos a nossa vida particular, nosso trabalho, nossa casa, nossa família. Então, acaba isso dificultando também um pouco para que a gente venha a conseguir montar sempre uma equipe para cada
para cada situação, né? Mas na medida da nossa possibilidade, a gente faz todos os esforços possíveis para atender as solicitações. E agora, nessa época, é que existe essa campanha nacional, então nós somos mais solicitados. Mas nós estamos abertos para levar esse teatro em qualquer momento do ano, né? Nós estamos disponíveis para qualquer momento do ano. Inclusive, esse ano nós começamos as nossas apresentações aqui na cidade mesmo, Marechal, e agora as pessoas vendo as fotos, as coisas, já estão solicitando em Nova Santa Rosa, Quatro Pontes, né, onde já outros anos realizamos esse trabalho, já estão entrando em contato com a gente para fazer. E mesmo as escolas que de repente não fizeram o seu agendamento, agora já estão pedindo para que nós voltemos para fazer essas apresentações. Qual o contato? Como que as escolas podem chegar até vocês? Por qual meio para poder fazer esse agendamento? Através do Facebook mesmo, né? Pelas mensagens no inbox, podem solicitar, conversar ou entrar em contato comigo, né? Pelo telefone 45 99912 3099 ou com a Luciana, que ela vai passar o contato dela também. 45 também, 98413-4742. Muito bem, se você não conseguiu anotar, a gente passa depois, ou entre em contato pelo Facebook, é mais fácil, né? Facebook, Todos contra a Pedofilia, MCR, você tem as fotos lá, você tem o trabalho, o contato com a equipe do Todos contra a Pedofilia. Um trabalho muito importante, realizado já há alguns anos, voltando à criança, né? Trazendo esse foco preventivo sobre esse tema tão delicado, como foi dito anteriormente, que muitas vezes não quer se falar, mas é importante se falar, se tocar nesse assunto também. Eu vou trazer novamente os eventos de Marechal Cândido Rondon e região, dia 6 de maio a 11 de junho, sequência de estudos Fé e Ação, na Verdade que Liberta. Pode pôr a imagem aí, Brito. Dia 14 de maio, tema Fé operante neste final de semana. Mês de maio também a série Família Debaixo da Graça na Igreja Batista Independente de Filadélfia, com o pastor William Dornelas, domingo 19h30, terças e quinta 20h. 14 de maio, culto especial do Dia das Mães na Igreja Congregacional, 19h30. 13 e 14 de maio, 22º Congresso do Ciclo de Oração Filhas de Jerusalém, na Assembleia de Deus Portal, aqui em Marechal Rondon, com o tema Maria, pois escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. 17 de maio, Noite do Sobrenatural, na Igreja Visão Missionária em Cascavel, presença do missionário Alexandre Rosa. 21 de maio, culto festivo dos 16 anos da Igreja Ágape Maranata, às 9h da manhã, seguido do almoço nos TTG do Centro de Eventos. 26, 27 e 28 de maio, Encontro com Deus, na Igreja de Deus, em Toledo, no Instituto FTA, lá em Toledo. Também 1º de junho a 24 de agosto, curso de oratória na Assembleia de Deus em Marechal Rondon. 2 e 3 de junho, 2 anos da Assembleia de Deus Kadosh, lá de Nova Santa Rosa, com presença do pastor Lorinaldo Miranda. 4 de junho, Café Colonial na Igreja Congregacional em Foz do Iguaçu, 16h. 6 de junho, o segundo Aviva Night, com o tema Foi na Cruz, no pavilhão da Igreja Luterana Alvorada, pastor Alejandro Reis de Curitiba. O Aviva Night é promovido pelo JOEM, Jovens Evangélicos de Marechal Rondon, com diferentes denominações. 15 de junho, Na Verdade que Liberta de Medianeira, programação Mais de Deus, seja feita a sua vontade. 14 a 16 de julho, Congresso de Liderança Jovens na Factecom, Faculdade Teológica Congregacional lá em Ijuí. 25 a 27 de agosto, Escola Bíblica Ibadepiana em Guaíra, na sede administrativa do Ibadep. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito bom conversar, poderíamos conversar muito mais sobre esse tema que é muito importante, né, da prevenção, de tratar, cuidar das nossas crianças, como o pastor Jair colocou, né? A palavra diz, deixai vir a mim as crianças. E nós devemos, como adultos, cuidar, zelar das crianças, como pai, como mães, cuidar desses pequenos que são presentes de Deus. Falando do Dia das Mães agora, parabéns a Luciana, que é mãe, a Gelsi, né? Os filhos são presentes do Senhor. E assim como presentes, eles não são nossos, eles são do Senhor. E é para o Senhor que nós cuidamos deles, é para o Senhor que nós, como pais, temos que direcioná-los e conduzi-los. E esse cuidado com relação
aos abusos é o cuidar também. É o cuidar de pai, é o cuidar de mãe. E, infelizmente, quando esse cuidador não é quem cuida, mas é quem abusa, né? Isso, infelizmente, muitas vezes as pessoas não querem pensar sobre isso, não querem falar sobre isso, mas acontece. E muitas vezes acontece mais perto do que nós imaginamos. Por isso é sempre bom ficar atento, bom ficar alerta. É bom lembrar também que existe a denúncia, o Disque 100, né? De repente ele é anônimo, não vai expor o seu nome. Você conhecendo algum caso de abuso, né, de repente perto de você, você pode discar o 100, que no caso os órgãos serão acionados, e dessa forma você pode estar também protegendo essa criança, né, para que ela não seja mais abusada e sofra essa violência. Na cidade sempre tem o Conselho Tutelar à disposição, o Conselho Tutelar da cidade, né, da nossa cidade, também o CREAS e o CRAS, que são os órgãos de assistência social à disposição, mas como o pastor Jair colocou, o Disque 100 é a forma anônima de você denunciar. Muitas vezes a pessoa não quer se identificar, né, tem vergonha, tem receio de ter algum problema com relação a ser identificado até por parte do próprio abusador. Então, o Disque 100, número 100, gratuitamente de qualquer lugar do Brasil, você pode fazer a sua denúncia. Queridos, considerações finais, Luciana, fica à vontade. Nós já recebemos algumas denúncias através da nossa página do Facebook, né? Nós recebemos e encaminhamos de acordo com aquilo que precisa ser feito, né? Para o Conselho Tutelar, enfim. Até de outros estados nós já recebemos denúncia e fizemos esse contato, né, com o Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar sempre é a melhor opção. A né? porta de entrada, né? Isso. É claro que existe o Disque 100, que também é algo muito útil, porque garante o total anonimato, né, da denúncia, que vai encaminhar também, né, para o Conselho Tutelar fazer a averiguação. Mas também recebemos denúncia e encaminhamos de forma com que... Eu acho que toda ajuda é válida, né, Vanderlei? Qualquer meio que você use para fazer essa denúncia e que você sabe que vai chegar em algo que vai realmente resolver, ajudar a criança, é válido. Muito bem. Gelsi, dá suas considerações para o pessoal. A gente ouviu pouco a Gelsi falar aqui, né? Mas eles que ficam... Eu sou voluntária e faço mais mesmo só o teatro, fico mais fazendo teatro. Então eu quero primeiramente agradecer a vocês, obrigado, que Deus abençoe seu programa sempre e muito obrigado mesmo, estou muito gratificada. Só o teatro não, o projeto é praticamente o teatro, então se não tiver o teatro não tem nada, né? Então isso é bem importante eu colocar, né, que eu louvo a Deus porque esse ano a gente teve muita dificuldade com carga horária e Deus levantou pessoas, né? Até porque em horário de trabalho, né? Vamos dizer, o teatro é de manhã, de tarde, nos horários de aula, né? É muito normalmente difícil. É horário de trabalho Antes também. eu esqueci de citar a Ângela, né? Então eu gostaria de citar a Ângela aqui, né? Que ela também está sendo uma bênção, né? É a primeira vez que ela participa do teatro, mas está sendo muito bom, né? Com ela. Então eu gostaria de agradecer, né? A Deus, em primeiro lugar, por ter nos levantado, porque nos deu coragem, né? Nos capacita a cada dia. Eu nunca tinha feito teatro na minha vida, né? Então eu acabei assumindo isso e por falta realmente de pessoas que fizessem e amo esse trabalho. E todas as pessoas que participam do trabalho falam como a gente sai bem de lá, né? A gente sai revigorado, a gente sai maravilhado com tudo que a gente acaba recebendo de volta, né? Então é muito cansativo, mas é muito gratificante. E eu sou muito grata a Deus por ter colocado isso na minha vida, porque eu vejo assim o quanto isso faz bem para mim também. Né? Obrigada para você, Vanderlei, por nos dar esse espaço. Amém, estamos à disposição. Trabalhar com crianças sempre é prazeroso, né? É verdade. É verdade. E precisamos de voluntário. De repente você quer fazer parte desse trabalho. O projeto Todos contra a Pedofilia MCR não é somente limitado a a nossa igreja, de repente, mas está aberto a outras igrejas. Inclusive nós temos a intenção de que muitas igrejas venham ter uma equipe que possam realmente fazer essas apresentações, porque quanto mais divulgarmos, mais crianças serão atingidas e alcançadas. Então isso é gratificante. E as pessoas que de repente querem fazer parte também, né, ir junto com a gente nas escolas, né, entre em contato com a gente através do Face, Todos contra a Pedofilia,
MCR, e dessa forma a gente pode estar entrando em contato, colocando a agenda das atividades para que realmente participe, ensaie o teatro e assim possa fazer parte do teatro. Muito bem, queridos. O programa Espaço Gospel vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Aguardamos vocês cada sábado, ao vivo, às 10 horas da manhã, sempre com reprise às 21 horas, no Espaço Gospel na TV, aqui na TV Marechal. Fiquem todos na graça do Senhor Jesus, no amor de Deus o Pai e na consolação do Espírito Santo. Vem inundar este lugar com tua presença.